Olá, mais um Pod Farmas. Sou Rosana Freitas, farmacêutica, e hoje vou entrevistar um colega que está mais especializado na farmácia comunitária. Pod Farmas é para todos nós. Pod Farma é seu também. Quem tiver interesse de vir aqui ser entrevistado ou também de entrevistar, entre em contato. Pod Farmas nasceu de uma associação, um grupo de colegas que tiveram isso como projeto e aqui nós estamos cumprindo com ele. Hoje, nosso colega, Dr. Bruno Araújo, farmácia comunitária, e é com grande prazer que posso falar que vou entrevistar esse grande amigo, que é uma revelação. Dr. Bruno, um grande prazer recebê-lo aqui no nosso Pod Farmas, né? Depois de grandes criações, olha, um dos grandes idealizadores também. Hoje a gente te recebe para falar da profissão, para falar do quanto você se identificou com a profissão. E dessas grandes polêmicas, por que não hoje com o Dr. Bruno? Então, Dr. Bruno, qualquer coisa ali, ó, aquela câmera para você. Então, se apresente para a gente. Vamos contar para o nosso colega quem é o Dr. Bruno Araújo. É verdade. Boa noite, doutora. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho que a senhora tem feito. A senhora, mais uma vez, sendo criativa. Vamos inovar. Vamos inovar para a nossa classe. Isso aqui é um meio de comunicação muito importante, que às vezes isso aqui pode chegar no interior, onde a gente não tem muito contato com aquele colega farmacêutico que vem passando por alguns problemas, que fique também de ideia para outros também que possam fazer, que isso possa crescer e que isso aqui é uma realidade. A tecnologia hoje é uma realidade dentro da nossa, principalmente dentro da nossa área, da nossa classe farmacêutica. Verdade, doutor. Eu me chamo Bruno. Sou farmacêutico já faz em torno de 6 a 7 anos. Sou natural de Rondônia, de Paraná, mas já estou há um bom tempo aqui no estado. De coração acriano já. Total 100% acriano. Isso é ótimo. Formado aqui no estado do Acre, com muito orgulho, muito orgulhoso por tudo que a gente tem passado nesse intermédio de carreira. Ser farmacêutico, para mim, foi um orgulho muito grande. No meio do caminho, muitas coisas mudaram. Eu fui me realocando para umas situações que me sinto muito orgulhoso. Como a senhora falou, às vezes de algumas opiniões que para algumas pessoas podem ter sido ofensas, para outras pessoas pode ter sido para abrir os olhos. Mas, como eu sempre falo, ser farmacêutico já é uma profissão que tem que se encorajar. Então, a gente não pode aceitar, normalizar determinadas situações e a gente está aqui para somar. A gente vai estar aqui para somar, a gente quer cada vez mais mostrar para a sociedade o quão importante é o farmacêutico, tanto do setor privado, do setor público, da farmácia comunitária, da farmácia de manipulação, independente. O farmacêutico, ele é, como se fala, o médico da família, o médico do colega, ele é o médico daquele grupo do WhatsApp. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. E como é que despertou aí, Bruno, essa vontade de ser farmacêutico? Você já se sentia assim? Como é que você iniciou aí? Para os colegas se sentirem incentivados a... Doutora, na realidade, eu comecei farmácia no último período comecei administração e no meu último período de administração eu tranquei para fazer farmácia. Nossa! E o que te despertou assim? Falta um período para mim formar em administração. Então, eu mudei, fui fazer farmácia com uma indicação da minha irmã, né? Você se desencantou com a administração ou você se encantou com a farmácia? Eu me desencantei com a administração e me encantei com a farmácia. Sou da segunda turma de farmácia do estado, né? E eu me apaixonei, fui estudando cada vez mais, fui me prolongando dentro dos assuntos, do conhecimento e vi que realmente é uma coisa assim extraordinária. Encantadora. Ser farmacêutico, ser profissional da área da saúde é encantador. É o servir, né? É tão saboroso, é tão gostoso que é como eu sempre falo para alguns colegas meus. A gente tem que brigar pelo melhor da classe hoje, porque daqui 20, 30 anos você vai continuar sendo farmacêutico do mesmo jeito. Então é mais ou menos como eu falo, e entendeu? Se inovando, né? E se inovando, E aí, com certeza. mas durante essa sua trajetória, já pensou em desistir? Eu acho que a palavra desistir não cabe, mas me modificar. Eu faço Desanimou, muito Bruno, isso. em alguns momentos? Doutora, eu acho que eu estou passando pelo pico de conhecimento de muita coisa dentro da nossa classe nesse momento. Me envolvi em algumas questões políticas, dentro da política classista, né, que é o que a gente vive hoje. E isso era uma decisão que eu já vinha pensando há algum tempo atrás. Mas é como eu sempre falo, o medo de você se expor
de você deixar de fazer determinadas coisas, o medo de você deixar de fazer para não ferir outra pessoa, o medo de você dar opinião e aquilo repercutir, isso é muito forte. E eu conversei com muitos amigos meus antes disso. Bruno, vai lá. Bruno, tu tem umas ideias bacanas, tem umas ideias legais. Bruno, tu tem umas opiniões assim. Bruno, eu acho que combina. E eu falei, eu só preciso perder esse medo. Porque eu tinha medo de ser perseguido, de ser visto de uma outra forma. E assim, um certo dia... Mas esse medo é o quê? De repente você está ligado ao setor privado, que você veio da farmácia comunitária. Você trabalha no setor privado, atende muito bem, tem a tua cartela de clientes ali todo dia. E isso encanta. É verdade, eu sou farmacêutico do setor privado. Então, a gente escuta muitas coisas, sabe? Bruno, vai devagar. Bruno, você é do setor privado. Bruno, não mexe com isso. Bruno, não vai pra cima disso. Bruno, não dá essa opinião porque pessoas poderosas. Bruno, pessoas são isso. E eu falei... E algumas pessoas acabaram me convencendo em alguns momentos. Imagina. De falar. E eu falo assim, sabe de uma coisa? Eu vou deixar tudo isso quieto. Eu vou deixar normalizar isso aí. E vou ficar na minha. E eu tive algumas pessoas no qual eu tive a oportunidade de conversar. E você foi uma também, né? Que eu tive essa oportunidade. E me encorajou. E falou, Bruno, vai em frente. Não existe isso. E assim, hoje eu me sinto num cano que eu entrei e não consigo mais voltar. E tenho gostado, sabe? Volta, E eu tenho gostado porque o segundo maior medo era o quê? De fazer toda uma análise de campo, de contexto, de classe, e no final de tudo isso as pessoas falarem assim, olha esse doido. Olha o que esse cara enxerga. Meu Deus. E eu me sentia isolado. E eu pensava, né? Meu Deus, muito medo disso. Mas, doutora, hoje eu posso lhe falar com grande respaldo e veracidade de fato. Hoje, a gente motivou milhões de farmacêuticos, milhões que eu falo, centenas de farmacêuticos que estão no estado, que falaram, Bruno, tu falou que a gente está sentindo aqui em Brasileia, tu falou que a gente está assistindo aqui em Cruzeiro do Sul, Bruno, tu falou que a gente está assistindo aqui no interior, aqui no bairro da Avenida Sobral, aqui nessa farmácia. Então, assim, a gente não pode estar vendo os defeitos, vendo determinadas situações e tentar normalizar. A gente tem que tentar resolver. Quando eu falo que quando eu agreguei, eu trouxe essa bandeira, eu puxei essa bandeira junto com outros amigos meus, que nós, farmacêuticos do setor privado, estamos abandonados, é só perguntar do farmacêutico do setor privado, não precisa perguntar para mim. Entendeu? Vocês, assim, hoje o setor privado, ele contrata para 8 horas, seletista. Mas agrega o que você produz. Você acha que ele está sendo escravo da profissão? Então, isso é um assunto muito delicado, mas é os assuntos delicados que nós temos que resolver para poder alavancar. É como eu sempre falo, nós não podemos, dentro de política, dentro de profissão, ter inimigos. Não, nunca. Nunca. Adversários a gente tem, mas temos que ter adversários. Nunca. É como eu sempre falo, as pessoas tentam criar narrativas que tem um lado bom e tem um lado ruim. Não existe isso. Dos dois lados tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas com boas intenções e pessoas com más intenções. O problema é as informações verídicas chegarem, que é o mais difícil de acontecer. E assim, você se sentir escravo da profissão é quando você se deixam se propor essa situação quando a gente está no estado, doutora, que a gente ainda não tem um piso salarial. Quando você tem um piso salarial, a gente pode ter uma voz mais grossa. A gente, quando nós não ditamos a nossa profissão, e se um patronal dita a profissão, a gente fica à mercê de determinadas situações mesmo. É triste quando a gente olha para o estado de Mato Grosso, olha para o estado de Santa Catarina, Rondônia, nosso vizinho. O piso de Rondônia é uma maravilha. É uma maravilha que eu falo em termos da realidade que nós vivemos. Nós temos colegas, eu tenho alguns estagiários, até é bom lembrar disso, eu tenho alguns colegas meus na farmácia que são estagiários que, doutor Bruno, eu não vejo a hora de pegar a minha carteirinha do CRF. Pô, que bacana, que legal. Não, para mim ir embora. Poxa, abandonando família, abandonando parentes, abandonando esposa, às vezes deixando filho, para ir atrás de um sonho para ganhar 2, 3 mil reais a mais. Nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos ir para a rede social e ficar cantando, pelorando situações que não existem. Nós temos coisas sérias para se resolver. E outra coisa, doutora.
A gente não vai Verdade. resolver apontando culpados. Eu já ouvi dizer de pessoas que a culpa de o piso está sendo farmacêutico. Acredita? Ah, porque o farmacêutico aceitou trabalhar por esse valor. Eu não posso medir a minha vida pela sua régua. É bem isso. Nós temos pessoas que estão saindo da faculdade agora, que tá moça farmacêutica saindo da faculdade agora, está com esposo desempregado, que está com filho em casa, que uma conta de luz hoje é quase um salário mínimo. Você falar para ela, não pega esse salário de R$1.600, R$2.000, porque não compete a sua profissão, aguarde que vai vir coisa melhor. Você falar isso para uma pessoa E até quando guardar? que tem uma filha que tem que tomar café amanhã de manhã, tu falar isso, para mim se torna uma pessoa irresponsável. Eu não concordo. Quem tem que resolver esse problema é quem nos representa, não é o farmacêutico. Não culpem o farmacêutico, não cabe mais culpar o farmacêutico e nem culpar o patronal. Nós temos que dialogar com muita carga em cima. Nós temos que dialogar com o patronal. Essa, doutora, é a minha visão de política classista. Eu não posso tratar o patronal como inimigo. Não. Também não é meu amigo, mas temos que tratar Ele é o uma nosso, realidade. Né? Aquele que vai ter que sentar na mesa, que vai sentar na mesa, que a gente vai ter que falar dos números que ele tem ganho, dos números que tem aumentado pós-Covid, de redução de farmácias ou aumentos de farmácias, o quanto de farmácia que explodiu no estado depois da pandemia. E a questão da redução de carga horária, você acha que isso também cola? Na realidade, doutora, porque eles fala-se muito na questão de não vou dar um aumento, mas vou dar a redução de carga horária. Eles acreditam que já é um aumento. Não chega a ser aumento. Eu não interpreto isso como aumento. Aumento é aumento. A gente precisa de ter uma rede de estabilidade financeira para sobreviver. O farmacêutico hoje, se você pegar de 10 farmacêuticos, 7, 8 são o responsável pela sua renda familiar. É verdade. Nós temos pais de famílias que são farmacêuticos que precisam. E essa diferença, Bruno, como é que você vê? Porque assim, nós temos grandes redes hoje, né? Grandes redes no estado e como temos as nossas farmácias pequenininhas no interior e demais. Existe uma diferença gritante do piso que paga-se, né? Piso, porque não tem algo institucionalizado, então se paga-se tanto. Você coloca isso como esse desequilíbrio de pagamento, como essa falta de diálogo? Assim, a gente tem que falar e trazer as provas na mesa. Nós temos rede do estado, que está no estado hoje, que são redes nacionais, que em outro estado pagam outros salários diferentes para outros farmacêuticos que trabalham aqui. Por que o farmacêutico que trabalha na rede A, aqui do Acre, recebe 1, e o farmacêutico que trabalha na mesma rede, lá em Campo Grande, lá em Rondônia, lá no Ceará, recebe 3? Uma falta de diálogo. Uma falta de diálogo. E é porque a gente coloca muito isso, né? Nós falamos muito da farmácia comunitária, que hoje é o que emprega mais, né? As drogarias. É como eu falo, eu levantei essa bandeira, doutora, porque hoje nós temos no estado, na média de hoje, de 730 farmacêuticos no estado. Sim. Doutora, 70% desses farmacêuticos estão no setor privado. Estão na farmácia de bairro, estão nas redes, estão no interior, estão em pequenas farmácias. A primeira fonte de renda do profissional é dentro de uma drogaria. Estão todos no setor privado. Como é que 70% de farmacêutico está esquecido? Claro, quando eu levantei essa bandeira, para algumas pessoas foi ofensa. Sim. Porque, assim, quando você fala uma verdade, tentam distorcer a tua narrativa. Isso é política. É uma coisa que eu tenho até me preocupado muito. Algumas pessoas tentar trazer a política partidária para dentro da política classista. Isso é um perigo muito grande. Você fica vendido a uma situação muito complicada, que isso pode complicar no futuro, não é? Você vai ser cobrado. Em algum momento você vai ser cobrado. Nós tivemos uma eleição há 2 anos atrás, mais ou menos, que pior do que Lula e Bolsonaro. Dentro de uma política classista, um absurdo. É triste a gente ver pessoas que se formaram juntos e hoje são arranhadas porque estão de um lado A e outro de lado B.
A gente não aceita a mais polarização, ela tá clara. isso. Né? O resultado da eleição, ela já diz isso. Exatamente. Mas, gente, eu falo uma coisa. O Bruno não era de uma situação A nem B. Mas você se destacou nesse período, né? Além de ser um profissional ali de balcão atuante, você se destacou por ter a tua opinião, vamos dizer, tolhida. Total. Como é que foi assim? Porque, só para também orientar os colegas, em nenhum momento assim o Bruno era de um lado de outro. Não. Ele se tornou durante um processo pela opinião. Exatamente. Então, quando as pessoas viram a opinião dele, opa, peraí, a opinião dele, que é o que a gente faz hoje com o Podfarmas, que vocês possam entender a opinião de cada um e como cada um se destaca em sua área de atuação, que ele se destaca na área de atuação dele ali no balcão, mas ele também você se destacou pela sua opinião, que acabou sendo aí né, um motivo de dizer que você tinha lado A ou B. Como é que é isso, esse lado, Bruno? É como eu acabei de falar. As pessoas, quando você começa a alçar, não vou dizer nem grandes voos, que eu não alcei nada, mas alçar grandes opiniões. As pessoas começam a distorcer o que você fala. As pessoas começam a distorcer que lado que você tá. É como eu falei, antes de começar o processo eleitoral, eu tanto conversei com o lado A, comecei com o lado B. Sim, você sempre foi uma pessoa E muito eu provo imparcial com as isso, que eu questões. conversei e falei pro lado A a situação e falei pro lado B a mesma situação. Eu falei pro lado A o que eu falei pro lado B. Eu falei, gente, eu não tenho um lado. E eu vou apoiar uma candidata que ela não tem, que ela é uma candidata independente. Foi o que eu fiz. A doutora Valéria, de Brasileia, no qual eu apoiei ela. Sim. Independente, porque eu falei aqui, eu não tô para puxar lá o lado A ou lado B, situação ou oposição. Então, quando eu falei com A e falei com B, só que um lado me abraçou, o outro não. Abraçou minhas opiniões. Não fui eu que fui. Se identificou, né? Acho não que foi eu que fui. Se identificou foi com quando as eu suas falei, questões. quando eu falei com um lado, ele falou assim, Bruno, eu abraço suas pautas. A gente vai abraçar, a gente vai botar em prática, a gente vai... Eu posso confiar, posso acreditar, vocês vão fazer isso, vão. E eu fiquei desse lado. Agora, querer me carimbar... Bruno, e por que definitivamente você não se identificou com a opinião do outro lado? Não, porque você não. tinha essa liberdade, né? Não, a de questão entrar não é e sair em um grupo ou outro, porque você sempre foi uma pessoa neutra de opinião. É sempre bom esses podcasts que falam, né, os podcasts, porque a gente esclarece a verdade. Sim. A gente não fica falando em WhatsApps, em privados. Não, a gente fala, a gente prova. Então, assim, não é questão, doutora, de eu me identificar, mas foi questão de identificar a necessidade da classe. Sim, eu falei. Quando eu falei lado A e lado B, um lado entendeu, o outro lado se calou, se permaneceu quieto. E eu entendi a resposta. E se depois eu apoiei uma chapa, não me julguem por isso. E outra coisa, tudo que a gente fala aqui, as pessoas têm a mania de levar que é ataque. Gente, quem não está preparado para alçar determinados cargos, não procure ser pessoas públicas, figuras públicas, porque figuras públicas elas são notáveis a opiniões positivas e negativas. O seu trabalho bem visto por algumas pessoas e por outras não. Você entrou nessa, aguenta, cara. Entendeu? É natural aguenta. Da situação. E quando é atacada, ou quando tem uma opinião contrária, não se pode se vitimizar. Não se pode dizer que é atacada. A política é assim. A política, ela agrada um lado, não agrada outro. Imagina. Você teve direito à resposta? Não, também não fui atrás, doutora, sabe? Eu acho que depois que eu expus um lado, que eu comecei a fazer meus vídeos na internet, meus vídeos no grupo do WhatsApp, que repercutiu muito, eu recebi foi alguns ataques. Alguns ataques, mas assim, tranquilo. Suportável. Teve noites que eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, eu falei pra dois amigos meus, assim, que eu escutei algumas coisas de mim que eu não consegui dormir, sabe? Eu fiquei extremamente abalado mesmo, sabe? Que, tipo, eu não acreditei.
de que, fulano disse que você é uma pessoa que não tem opinião própria, influenciável, que você não tem cabeça, que você é fraco, que você é isso. Poxa, ontem a pessoa dizia que confiava em mim. E hoje ela deu essa opinião. E eu falava assim, cara, onde é que eu tô metendo minha cabeça? Onde é que eu tô entrando? Mas aí depois eu descobri que a política é isso mesmo. A gente tem que ser forte. A gente vive num país de opiniões muito severas. Entendeu? Muitos julgamentos severos. Então a gente tem que estar preparado para isso, doutora. E acredito Você que se considera uma pessoa influenciável? Quem conhece o Bruno sabe. Olha só, né? É uma pergunta que a pessoa. Mas isso eu acho que como isso é colocado como bastante. Porque parece assim. Tem sempre alguém por trás para poder manipular alguém, né? Uhum. E parece que tentaram colocar que você estava sendo essa pessoa manipulável. Você se considerou nesse meio em algum momento? Se arrependeu de alguma atuação que você fala assim? Eu me empolguei com a manipulação de opiniões. Então, isso é incrível. Eu até falo, vou até tirar uma brincadeira. Sou o único manipulável pela minha esposa, só. Que é a única que manipula. Quem dá bem, hein, gente? E os filhos que conseguem te manipular bem? Que me manipulam, porque no resto... Doutora, eu sempre sou de escutar muito. Eu não sou uma pessoa de me indispor. Mas eu tomo minhas decisões sozinho. E eu acho isso é importante. E eu acho que isso ficou bem claro. Entendeu? Eu escuto lado A, lado B. Mas se eu não tomar minha decisão, doutora, não sou eu. Agora, doutora, seria muito fácil eu cair para um lado onde já está dentro. Não seria melhor para mim? Sim. Não seria bem mais viável? Mais viável, sim. Então, exatamente. Eu só olhei a classe. Eu só mirei a classe. Não adianta. Que é justamente esse teu dia a dia no balcão, que você acha mesmo que você poderia fazer algo por essas pessoas que passam pela mesma situação que você passa no balcão? Exatamente, doutora. A gente vive na trabalho iniciativa privada, a gente vê uma rotatividade muito grande de farmacêuticos. Na época de campanha, eu não fui candidato por outros motivos, mas tudo bem. Eu fui visitar vários farmacêuticos, eu fui conhecer, eu entrei em vários bairros, rodei a Avenida de Sobral, entendeu? Cheguei aí em alguns interiores mais adjacentes próximos daqui. E eu falei, meu Deus, eu achei que eu sabia de muita coisa. Foi quando eu me revoltei de verdade. Quando eu encontrei amigos, colegas farmacêuticos. Muita gente lá na ponta. Na ponta, com salário de R$1.500. Que está precisando de mais atenção, né? De R$1.500. Hoje você não tem que dar um salário mínimo, doutora. R$1.433. E essa média, eu não vou dar o valor exato que eu não estou lembrado. Mas R$1.500. E essa pessoa na beira do balcão trabalhando. E eu falo, meu Deus, hoje com R$1.500 você não paga a sua energia, a sua gasolina e a sua alimentação. E esse documento, ele vai para os nossos órgãos competentes. O que foi feito? Tenta normalizar tudo. Esse negócio de falar, amigo, você é meu amigo, o que precisar tá aqui comigo, o que a gente precisa, não é só de amizade, mas é de uma classe sustentável. De uma classe que tenha mais respeito dentro do nosso estado. Juntos. Uma classe próxima. A gente está aqui no Acre, nós temos mais de 130 campos de atuações. Vamos puxar o histórico de quantas parcerias de pós-graduação que tem vindo para cá nos últimos anos. Parcerias de cursos de capacitação na área florestal. Não existe. Então a gente tem que enxergar as coisas, né? Além da amizade. Além da amizade. Será que eu vou ter que ir embora daqui e abandonar parentes para poder ter um salário mais digno? Meu Deus. É isso que eu não aceito. É isso que eu falo. Mas em algum momento você pensou em se candidatar, Bruno? Você não acha que com a sua opinião você não faria diferente lá dentro? Pensei em me candidatar, sim. Inclusive foi quando eu conversei com o lado A e lado B. Eu perguntei a opinião de o que você acha de eu me candidatar, de eu levantar essa bandeira, de eu levantar essa pauta. E surpreendentemente, algumas pessoas falaram assim, toma muito cuidado, você é da iniciativa privada. Isso é um pouco perigoso, entendeu? Às vezes, olha lá, se teu patrão, ele gosta de pautas farmacêuticas, entendeu? Não é assim. Então, assim, isso me deixou um pouco com medo, eu não vou mentir. Me deixou um pouco com medo. Um pouco não, muito medo. E eu falei pra mim, sabe de uma coisa? A pessoa tá certa. Eu não vou me candidatar, não. Eu vou ficar quieto. Mas por que você achou que eles estavam certos? Porque você corria o risco do seu emprego? Porque eu sou da iniciativa privada e quando eu escutei isso, eu pensei... A pessoa foi amiga minha. Essa pessoa foi
best meu para me abrir os olhos. E depois não foi isso que aconteceu. O que eu sinto, não é uma opinião, o que eu sinto, pessoal meu, é que a tentativa foi me tirar do jogo. E conseguiram, né? Porque você se considera forte? Não, mas de opinião. De que quando eu trouxe essa ideia, essa bandeira. Porque hoje, doutora, tem pessoas hoje que estão ganhando eleição com bandeira, com bandeiras que há 10 anos carregam e não conseguiram essa bandeira. Mas estão com essa bandeira e não largam. E estão ganhando as eleições. E quando eu falei, eu quero uma bandeira, não para me carregar, mas para a gente estender ela. Para ser de todos. Para ser de todos. A bandeira ela não é de uma ou de duas pessoas, a bandeira é do farmacêutico. Entendeu? Então, quando eu falei, e o que eu recebi de inúmeros elogios, Bruno, cara, que bacana, você tem um perfil, você tem aquilo, não sei mais o que, pode contar comigo, não sei mais o que. Quando saiu no outro dia, não deu meu nome, não saiu o meu nome entre os que iriam concorrer os carros eletivos. Um monte de pessoas me ligaram, Bruno, o que aconteceu e tal? Eu tive que desligar o telefone para não ter que responder. Meu assim, Deus, porque eu fiquei... Eu fui engolido. Mas, assim, claro, amanhã, esse podcast vai aqui hoje, amanhã vai ter uma narrativa totalmente diferente. A gente sabe que porque passa, o tempo vem. Que amanhã tem outros discursos, amanhã tem outras narrativas. Sim. Não foi bem assim como ele está falando. Ele está... Então, a gente sabe. Só que não é assim, bem assim. Não é, entendeu? Né? Então... Acho que você fala... Bruno, mas assim, pensando nisso, você não acha que está na hora de aparecer uma terceira via? Porque nós estamos falando aqui de lado A, lado B. E por que não C? Que as pessoas se sintam representadas. Eu acredito que não há uma obrigatoriedade de existir uma terceira via, mas há uma obrigatoriedade de renovação. Hoje, dentro do nosso Conselho Federal, nosso Conselho de Farmácia aqui no Estado, na nossa casa, nós não temos nenhum farmacêutico balconista, nenhum farmacêutico empregado do setor privado. Que possa falar da realidade do setor privado. Claro, quem vai brigar por mim se não vive minha realidade? Não tem como. É o que eu falei, é o que eu tentei bater nessa tecla. Entendeu? A gente precisa acreditar que as coisas possam melhorar. Essa falta de interpretação. Porque assim, a gente entende que não entenderam. Não entenderam ou você acha que no caminho a sua narrativa foi desconstruída? Tentaram desconstruir. Eu conversei com uma farmacêutica, uma amiga minha, um dia desse agora, e ela, Bruno, o que aconteceu? Bruno, você isso e aquilo. Aí, me falaram isso de você. Eu falei, doutor, eu escutei cada coisa. Me vieram me falar, Bruno, que tu era o representante, o farmacêutico representante do patronal. Aí a pessoa falou assim, eu também escutei falar isso, me falaram isso de ti. Aí eu falei, se eu te contar que eu nem conheço o presidente do patronal, eu não conheço. Pra te falar a verdade, eu conheci numa reunião que eu fui na CESAC, e lá me apresentaram, essa aqui é fulana, ciclana, oi, tudo bem, prazer. Mas assim... Isso já tinha passado a eleição, já tinha passado tudo. As pessoas entendem que você não pode ter relação com o patronal? Não, tem que ser inimigo, eu acho, só pode. E é por essa de ser inimigo e chegar no farmacêutico e falar que a culpa é de B, não é de A, e o farmacêutico muitas vezes naquela corrida do dia a dia acaba não tendo as reais aberturas reais das verdades, né? E ele acaba acreditando naquilo e quem perde? O farmacêutico, sem peso, carga horária a falta de diálogo, ela faz isso. Porque se você não sabe o que o farmacêutico faz, você não sabe como você vai pagar ele melhor. A gente só não pode meter o pé na porta e tentar botar uma proposta de goela abaixo. Não, as coisas não são assim. A gente tem que sentar, ter o feeling da negociação, saber conversar e não culpar farmacêutico e não culpar patronal. O culpado disso é quem nos representa. Porque é quem nos representa, é quem foi votado para isso. É muito bom eu ganhar uma eleição hoje e falar, a culpa é sua que não tá aí, ó. A culpa é sua, não é minha, não. Eu tô aqui. Eu não fiz nada pra entendeu? Isso. Eu tô tentando aqui, Não, a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso e tentar ser simpático só em época de campanha. A gente não pode fazer isso. Quem me conhece, eu tô há 6 anos no balcão. Quem me conhece, tanto farmacêutico como balconista, como dono de farmácia, como cliente, vai ter uma opinião só minha. Eu não sou uma pessoa de duas caras.
Eu não sou, eu sou quem eu sou. É por isso que depois que eu entrei nessa questão política do classista, eu falei, eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de... Não, continue fazendo a mesma coisa. Isso porque não te impede. não né? me impede, é natural, eu sou o que eu sou. Então, é isso que tem que acontecer. A gente não Eu acho que precisa o que mudar. foi melhor é que, assim, você não precisou se dispor com um com o outro. Não. Se o outro se dispôs com você, foi por opiniões deles, não foi sua. Não foi não foi você que provocou essa ruptura com um lado ou outro. Não, eu não vou nem chegar ao ponto de ruptura. Ruptura porque amanhã é outro dia, a gente vai ter que sentar para conversar sobre a classe e a gente não pode ter, como eu falei, o meu intuito é a bandeira do farmacêutico do setor privado, o farmacêutico que não tem piso, o farmacêutico que trabalha carga horárias estressantes, o farmacêutico que trabalha domingo a domingo, faça sol, faça chuva, o farmacêutico que ou é lado A ou lado B. Gente, não pode mais existir isso. O farmacêutico precisa de paz. O farmacêutico precisa de paz. Não pode mais existir Lula e Bolsonaro dentro da nossa classe. A gente não pode mais fazer isso. Todo mundo é bom, todo mundo é bom. Tem pessoas do lado de lá que são ótimas, são maravilhosas, são competentes. Como aqui tem pessoas que são ótimas, são competentes. A gente tem que entender isso. A gente precisa entender que para se ter situação, a oposição também tem que estar dentro. Você imagina, vou dar um exemplo bem claro. Hoje na Assembleia a gente tem o nosso presidente da casa. E hoje 70% da Assembleia é situação. E você imagina se a oposição não tiver voz? Se falar, eu acho que a oposição hoje acho que é o Emerson Jarud, eu acho que é o Edivaldo Magalhães e mais o outro. Você não tem direito de fala. Você não vai falar aqui. Porque a gente é situação e a gente não vai dar espaço para a oposição. Você já pensou? Isso é mais ou menos isso que acontece. Se houvesse isso... Entendeu? Então tem que haver um diálogo. O diálogo é acima dos meus egos. É democrático. Você tem que escutar, independente de você, colaborando já com essa fala, de você gostar da fala de fulano ou cicrano, são falas que você pode filtrar e agregar ao crescimento de alguma forma. Mas retirá-lo do mundo não tem como. É o que aconteceu. Acho que aconteceu recentemente, né? Sobre a questão que as eleições foram canceladas, anuladas, né? E eu falei o processo, eu até achei que... Não, eu achei que não deveria ter sido anuladas, eu fui democrático, mas quando eu fui ler o processo, realmente eu entendi. Eu acho que está faltando as pessoas lerem um pouquinho mais sobre a situação. Não, a gente tem que, antes da opinião, antes de falar que eu gosto de A ou gosto de B, eu peço que leia o processo. Se me permitirem, tiver dúvida, Bruno, manda o processo, eu mando o processo, eu fui ler. E realmente, a eleição, ela precisa ser reconstruída. Equiparada, equilibrada para os dois lados, concorrer de forma iguais. Entendeu? A gente não pode... Doutora, o conselho é público. O dinheiro do conselho ele é público. Ele tem a obrigatoriedade de haver transparência. As redes sociais do conselho ela é pública. Ela não é de 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Ela tem que aparecer situação, oposição. Até para comparar, né? Como é que o colega compara se ele não está vendo o que o outro pode fazer? É como eu acabei de falar, imagina no YouTube, na Assembleia Legislativa, só mostrar os aliados do Gladys. Só mostrar os aliados do Gladys quando for os adversários políticos. Você não tem acesso. Ser cortado. Gente, vamos abrir a cabeça, vamos ler realmente. Isso não é ataque, isso não é falando mal, isso não é contra A, lado B. Não é, um lado é enxergar as coisas acima da minha opinião, do meu ego. Tipo, é como o juiz fala, a justiça, ela é cega. A justiça não tem lado. Mas nenhum juiz vai determinar alguma coisa se não tiver provas o suficiente. Então, assim, eu vi alguns grupos do WhatsApp logo em seguida, a chapa perdeu e não soube lidar. A chapa perdeu e vai perder de novo. Não foi a chapa que julgou. Foi uma juíza federal que julgou. E é um processo um pouquinho mais antigo. Se a chapa do que tivesse isso, né? errada, a juíza não tinha dado, não tinha acatado. Agora, o outro lado também tem o direito de recorrer, e tem que recorrer mesmo, tem que provar que estava certo. Como aqui prova que não estava, o outro lado prova que está certo. Então, assim, essa é a política. Que tem, às vezes, coisas equivocadas, que podem ser provadas de forma separada. Mas você entrou em várias polêmicas, né? Durante esse período. E, entre essas polêmicas, foi a questão de uma entrevista
Como é que foi isso, Bruno? Você não pôde dar entrevista, você foi entrevistado? Não, foi uma situação bem complicada. Isso aí foi até engraçado. Não, Como é que foi essa situação? Porque foi dentro de uma farmácia em que você trabalha, né? Tava no seu dia a dia de trabalho. Houve uma nova lei, né, que foi adotada pelo Estado e no qual algumas pessoas tinham me pedido, perguntando se eu poderia, Bruno, dar entrevista. Você está por dentro dessa legislação, dessa lei? Eu falei, eu li ontem, li esses dias. Tô sim. Você poderia dar uma entrevista, explicar pra gente qual é o intuito dela, como isso vai impactar na sociedade, como isso vai impactar no balcão? Cara, de boa, vem aqui na minha farmácia, onde eu trabalho, pode vir. E eu fui. E eu dei entrevista e apareceu alguns representantes do conselho também, que eu acho que não tem problema nenhum para mim. Ao contrário, né? Eles estão lá para aparecer. Tem que aparecer, realmente. Tem que falar mesmo. Tanto lá como aqui tem que falar, tem que aparecer. Mas aí o questionamento foi quando deu a noite. Um monte de pessoas no meu WhatsApp. Cadê a tua entrevista? Porque só apareceu... Mas e o que aconteceu com a tua entrevista? O que você achou que aconteceu? Por que apareceu só um lado da entrevista e não o outro lado, Bruno? Aí eu falei, vixe, foi não. Não acredito não. Foi, eu olhei agora. E aí, tu foi olhar a entrevista? Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu gravei um pedaço no meu celular, eu posso enviar para vocês aí. E o pessoal ficou muito revoltado. Muito revoltado. Mas eu gosto do farmacêutico, ele não se dispõe, ele não vai. Ele trata tanto todo mundo bem. E eu acho legal isso. É porque ele sabe cuidar de pessoas, né? Geralmente o farmacêutico, assim, como ele já tem na sua essência o cuidado, então ele tem cuidado até no que ele fala. Entendeu? Eu costumo dizer isso, assim. Lógico que existem pessoas mais polêmicas, alguma coisa, mas, assim, todos os colegas que eu tive acesso, eles sabem muito bem se posicionar nas coisas que eles querem. E o que aconteceu? Aí eu peguei, fiz minha entrevista, eu falei, deve ter sido algum erro, alguma coisa, mas vou mandar pro Instagram do conselho. Mandei minha entrevista pro Instagram do conselho. Ficou legal, gostei da sua fala também, gostei da minha, mas faltou eu aí, hein? Aí botei até risos e tal. Tá lá, registrado. Importante, né? E tá registrado no meu celular. Até hoje não obtive resposta disso. Tá lá, não tem resposta, nem curtida da minha mensagem. Mas quando muitos colegas foram questionar, começou a dar umas situações... Foi polêmico. Uma polêmica o dia todo no grupo. À noite apareceu. À noite colocaram. E eu até acho legal que realmente, hoje eu percebi que é muito importante aparecer na rede social do conselho, porque muitos farmacêuticos me adicionaram, muitos farmacêuticos, poxa, que bacana, não sabia que era você. Muitos farmacêuticos me adicionaram. Eu acho que, se eu não me engano, meu vídeo foi um dos mais curtidos, um dos mais comentados dos que estão no feed hoje do conselho. E isso mostra que a gente não está no caminho errado de falar do farmacêutico. De parar de criar narrativas de tipo, eu preciso enterrar alguém vivo de lá para mim poder ficar vivo aqui. Não, eu não quero isso. Eu falo com os dois lados. Eu sou amigo dos dois lados. Para mim é assim, eu venho para pregar a paz, eu venho para trazer a solidificação para o farmacêutico trabalhar. Você acha que é possível, Bruno, fazer esse link entre lados e todo mundo trabalhar por Mas é claro, doutora. Um trabalho em comum? Você quer um exemplo bem claro? Eu vou dar para você. Recentemente teve 13 anos do conselho, eu acho. Foi 13 anos, não foi? Eu acho que foi 13 anos do nosso conselho. E não teve nada. E eu questionei no grupo, poxa, seria legal. 13 anos de conselho, foi desmembrado de Rondônia para cá. Foi uma grande vitória, né? Foi, exatamente. Foi desmembrado de Rondônia para cá. Teve o primeiro presidente, a primeira conselheira, o segundo presidente, terceiro presidente. Cadê uma mensagem de cada um para falar, olha, quando nós chegamos era assim, o conselho era desse jeito, a gente conseguiu fazer aquilo, a gente conseguiu fazer isso, hoje nós estamos fazendo isso. Uma mera mensagem de pessoas que passaram lá, que foram ao ponto de se expor, de colocar sua opinião, de dar a cara a tapa, que hoje são praticamente esquecidos. A gente não pode esquecer de quem fez o bem feito. Eu concordo. Se for situação, ou não situação, ou oposição, a gente tem que ter essa abertura de mandar uma mensagem. Né? Doutora, a senhora foi a primeira conselheira do Estado, conselheira federal. Mande uma mensagem sobre as suas ações, mande uma mensagem de como a senhora se orgulha de ter sido conselheira federal, de ter representado. Simples. Mande um vídeo que a gente vai postar aqui. Doutor Tiaraju, primeiro
Não, foi o doutor João que foi o primeiro. João Arnaldo. Doutor João Arnaldo, seu primeiro presidente, como é que foi esses desafios? Como é que foi isso? Questão de verbas, de aceitação? É isso. Nós somos assim. parte de uma história, né? Sim, Bruno? Então, sem essas dúvida. histórias, elas precisam ser honradas. Até porque... Até, olha, um podcast desse, a gente está falando da vida do Bruno. Bruno, hoje, falando em 6 anos. Daqui a 10 anos, nós vamos estar falando de um Bruno muito diferente do que esse que nós estamos aqui. Mas com um ideal único. Exatamente. Porque daqui a 10 anos, a intenção é essas pessoas que estão hoje, que estão construindo aos poucos alguma coisa, elas serem lembradas. Isso é tão maravilhoso, sabe, doutor? A gente ser lembrado pelo que a gente fez de bom, entendeu? Mas tentar fazer as pessoas esquecer essas pessoas. De alguma forma, só lembrar que... Na marra. Só lembrar de que o conselho... Você olha para o conselho, só lembrar de uma pessoa ou outra. Você olha para o PT, lembra só do Lula. Você olha para o PL, lembra só do Bolsonaro. Não, a gente não quer mais dentro. Isso pode ser na classe. São feitos de várias mãos, né? O Bruno, hoje nada... Se você se constrói... a gente costuma dizer que nada que eu fiz também no passado eu fiz sozinha. Não, a gente claro. teve... vários colegas aí que estão construindo e que hoje eu vejo que tem potencial de construir muito mais. Não, lógico, exatamente. Tanta gente boa, farmacêutica que formou comigo, que hoje estão aí. Eu visitei algumas farmácias na época de eleição. Tanto farmacêutico inteligente, tanto farmacêutico com umas ideias extraordinárias, tantos farmacêuticos que eu conversei, falou, Bruno, eu enxergo assim, 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 porque eu trabalho com isso. Cara, que se tivesse a oportunidade, estaria fazendo um trabalho 10 à frente de coisas assim. Após as eleições, até dar um abraço pro meu grupo, o Farma Forte, que após as eleições eu fiz um grupo de amigos farmacêuticos, de pessoas que eu conheci dentro da farmácia, recém-formadas. Bacana, Bruno, a gente tem quase hoje 100 farmacêuticos dentro desse grupo e a gente discute o que lá? O que eu falo? Sinta-se em casa. Você recém-formado, que tem dúvida, que está atrás de emprego, a gente arruma um emprego lá dentro do grupo para pessoas que acabaram de se formar. Que bacana, isso é pessoas que falam isso é assim, Bruno... incentivar um ao outro a estar... Exatamente. Bruno, tirou uma dúvida dessa receita aqui para mim, porque eu tenho medo de vergonha de mandar no grupo e parece que é um medicamento que todo mundo sabe, eu não sei. E eu fico com vergonha. Minha amiga, vou te botar aqui no grupo. E tá lá no grupo, todo mundo tira dúvida, que receita, qual é medicamento, desvenda. Ninguém é obrigado a saber tudo. Troca de emprego. Nós estudamos todo dia. Então, assim, é um grupo que tá ficando bacana, é legal. A gente quer deixar todo mundo à vontade todo dia. Bruno, adiciona fulano, adiciona cicrano. Gente que recém-formou agora, não conhece ninguém, não conhece grupos, é um apoio, entendeu? que a gente dá a esses colegas, eu acho isso importante. A gente não sabe de dia amanhã. Esses colegas um dia vão estar te recebendo num balcão, vão estar te ajudando. Nós não estamos livres aí de ter alguma coisa e ter um colega para nos ajudar. Isso é importante, que esse crescimento continue. Não, lógico. Eu vou em algumas farmácias de alguns amigos para ajudar a fazer relatório disso, relatório daquilo, porque eu já sou um pouco mais antigo. Dinossauro da farmácia, né? Alguns colegas... Sei bem como é que é isso, hein? Então, assim, eu faço com o maior prazer. Eu adoro fazer essas coisas, Bruno, eu adoro conversar, entendeu? E com isso, assim, você se sente já preparado para entrar numa situação política de se candidatar? Doutora, quando tudo começou, não. Mas eu percebi que... Esse medo da questão de ser do setor privado acabou? Tanto, já um pouco. Acabou já. Tive uma conversa boa com o meu patrão. Isso acabou, é bom. Acabou, ele me orientou. Então, assim, doutora, não só eu, como muitos outros que estão comigo, que estão do meu lado, que tem um potencial, que eu vou lhe contar uma coisa, é extraordinária, coisa de louco. O que esses pessoas assim que eu falo, nossa, cara, assim, não me abandona não, pô. Você é um cara, você é uma menina, você é um cara que tem uma cabeça assim exemplar, mas a gente não pode deixar essas pessoas serem esquecidas, empurrar elas, entendeu? Empurrar de lado, derrubar do barranco, enterrar essas pessoas vivas, a gente não pode deixar. Essas pessoas têm grandes ideias, são pessoas honestas, pessoas que têm personalidades fortes. Fazer a diferença dentro... Que tem uma estrutura. Porque eu penso assim, o Bruno, é o que eu falo sempre para os colegas aqui, seja no Pode Farma, em todo mundo que a gente visita e tal, os antigos continuam porque vocês novos não estão tentando. Né? E assim, Pode Farmas assim, que a gente mostra pessoas como você, que tem essa garra, que tem opinião, que apesar de você ter passado por toda essa... perseguição, constrangimento velado, alguma coisa assim, não se deixou abater. Não, tranquilo. E aí, a sua pretensão
política futura? Isso aí eu não... Juro pra você que eu não... Mas os colegas estão te cobrando isso, né? Mas acontece, quando você fala um pouquinho a mais, todo mundo, já pode fazer isso, já pode se preparar para isso. Mas eu tenho meu pé muito no chão em relação a isso. Essa decisão planos, você acha entendeu? que é uma decisão muito sua, pessoal, ou você acha que o teu grupo político que vai decidir seu futuro político? Eu acho que o nosso grupo vai definir, até porque tem pessoas capacitadas lá que também a gente vai conversar, a gente vai sentar. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, tudo está muito definido. Mas assim, como eu falo, o que a gente não... Quem for nos representar vai ter que entrar numa briga incessante. De verdade, mas uma briga de verdade. Para conseguir galgar situações que hoje não foram conseguidas nem construídas. Mas as promessas feitas, elas vão ter que ser cumpridas. E uma vez não cumpridas, elas vão ser cobradas. A categoria sabe cobrar muito bem isso. A gente, como eu falo, tem que ser cobrada mesmo. Nós temos um sindicato hoje no estado, entendeu? Que a gente tem que procurar mais proatividade. A gente até tem que... Vou até ver uma forma de voltar a me filiar. A gente tem que ser forte, entendeu? Importante. Tem que participar. E é você, colega, participe do sindicato. Sindicato. O sindicato é uma entidade importante para que você contribua para que ele possa ter força para te representar nessas causas. Independente de quem represente ou não represente, isso não é... Não personalizem as instituições. As instituições, elas são independentes de quem está. Exatamente. As instituições são muito maiores do que qualquer um dos nossos representantes. Então, a gente vai voltar a se filiar, vamos nos filiar sim, a gente vai tentar ajudar. Claro, tudo precisa de dinheiro, precisa de apoio, mas assim, a classe do jeito que está hoje não pode mais ficar. As pessoas estão se acostumando com isso. Não pode deixar se acostumar com essa situação. É porque quando você se acostuma assim, você já não vê mais que está certo ou que está errado. É normal. Entendeu? Vira rotina, então tá normal. Mas não é. Eu tenho um primo meu que é dono de farmácia em Rondônia. Eu converso com ele é farmacêutico. O que ele me fala... Amigos meus que foram pro sul, entendeu? O respeito do farmacêutico é incrível, como as pessoas respeitam o farmacêutico de verdade, como as empresas, como o conselho, como o sindicato, como nossos representantes. Realmente um profissional de saúde, né? Sem demagogia, sem exageros então, assim, nenhum. É profissional da saúde que precisa estar atuando. A gente precisa fortalecer a nossa classe aqui dentro do Estado. A gente precisa, sim, de apoios políticos, sim, futuros, mas não deixar misturar, colocar dentro da nossa classe algo que possa ser cobrado de uma situações políticas, porque amanhã você pode ficar refém disso. Então, se esse grupo então decidir, você entraria sem mais constrangimentos algum? Eu sou muito decidido, doutor. Se tiver que entrar, eu entro. Se não tiver que entrar, não entro. Se tiver que ter outra pessoa. Eu fui uma prova agora. Eu não entrei. E apoiei uma pessoa que eu fiz campanha que nem contra. Louco. Né? Eu fiz campanha pra Valéria agora, do interior. Eu fiz campanha pra ela. E ela até hoje virou uma amiga pessoal minha. Ela, Bruno, cara... um amor, né? Um beijo pra Valéria. Eu fiz uma campanha pra ela. Eu fui visitar à noite aí, adentro, visitando farmácia de manhã, domingo, sábado à noite, domingo à noite. Por ela, eu não era nem candidato. Então, assim, eu acho que eu gosto muito de conversar, eu gosto de escutar. E foi isso que me assustou. Eu precisava desse contato, sabe? Esse contato é importante. Conhecemos muita gente. Eu não consigo acreditar. Sabe qual é o aprendizado disso? O pessoal fala assim, como é que tu aguenta a campanha assim? É o conversar com os colegas, né? É as pessoas que a gente conhece, é o dia a dia, é saber ali que tem aquelas pessoas que estão fazendo a diferença no espaço que deram para elas. Olha, quando eu fiz essas visitas, eu fiquei andando tanto na cidade com esses farmacêuticos. Tinha dias que eu não consegui dormir quando eu conversei com um farmacêutico que falou que tinha que limpar chão de farmácia. Quando eu conversei com um farmacêutico, eu estava ganhando R$1.500. Meu Deus do céu. E eu falei, meu Deus, cadê essas pessoas que estão há anos nos representando e estão conseguindo dormir tranquilamente? Eu fiquei desacreditado nisso. E assim, bate no ombro, amigo, você é minha amiga, você é meu amigo. E assim, e pronto. Meu Deus, isso não pode normalizar isso. Não pode, tem que fazer alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa, entendeu? E outra coisa, doutor, deixa bem claro. A gente, é como eu falo. Aqui são as minhas opiniões. Aqui são as minhas intenções. Aqui são as minhas ideias. Aqui não. A gente não ataca ninguém. A gente não persegue ninguém.
Aqui a gente não vai deixar ninguém fazer vitimismo mais. A gente tem que enfrentar as coisas frente a frente. É isso que é importante para a classe. Isso é o que vai gerar. E do resultado disso tudo? Você se debruçou, trabalhou, o resultado talvez não seja o que você entendeu, mas o que você sentiu com o resultado? A chapa que eu apoiei, no qual não ganhou, a gente tem que entender qual é a intenção do farmacêutico, o que ele queria naquele momento, mas eu sempre falo, muitos farmacêuticos foram desassistidos de informação, muitas vezes, não por culpa dele, por cargas horárias extremamente estressantes. Não sabia nem de quem estava falando. Eu conversei com alguns farmacêuticos aqui da capital e falaram, Bruno, não sei nem quem é candidato. Meu Deus, Coitado, assim. porque tem 2 empregos, tem que sair de um lado, tem que sair para o outro, tem que, não pega no telefone, trabalhando em cima de uma farmácia, WhatsApp, né? em cima de outro. Aí é isso que eu falo. Mas é justamente que você precisa saber agora quem é quem, para você ter um sossego. Sabe por quê? Porque hoje você aguenta fazer isso com 25, 30 anos. Com 45 anos, com 50 anos, você não aguenta mais fazer isso, não. O seu corpo já é outro. E outra coisa, se preocupe hoje, sabe por quê? Porque daqui 30 anos eu vou estar com 60 anos, tu com 60 anos, tu vai ser farmacêutico, eu ainda vou ser farmacêutico. E o que a gente está fazendo hoje, construindo hoje, tem que ser um legado para que nossos filhos daqui 10, 15, 20 anos e falar assim, poxa, hoje essa classe é respeitada, hoje essa classe aí, ó, ganha bem, hoje estão brigando para fazer farmácia, hoje o farmacêutico hoje o farmacêutico é empreendedor da farmácia, mas é porque lá atrás a gente brigou. Teve um evento na Assembleia recente que eu fui convidado, foi tão bonito aquilo, foi um dos momentos que mais me emocionei dentro da classe. Eu conheci pessoas, eu conversei, eu adoro conversar com um idoso, eu adoro conversar lá na farmácia, o pessoal fala, menino, Bruno, eu falei, você é aqueles idosos Isso é bom, né? Você é aqueles idosos que bota aquele boné de deputado e aquela camisa social, até aqui, de botão e bermuda, porque eu adoro conversar com idosos, e eu conversei com muitos idosos que transformaram nossa classe, eu conversei com uma fiscal da vigilância, eu fui entregar a condecoração para ela. E eu comecei a conversar com ela. Cara, que maravilha o que ela me falou. Ah, Bruna, 15 anos atrás. Hoje, olha só como é que são as coisas. Ela falou uma realidade. Hoje, sabe por que tem um monte de aluno de farmácia? Sabe por que a cidade está lotada? Sabe por que a cidade está entupida de farmacêutico? Porque lá atrás, a gente conseguiu botar que o farmacêutico era importante dentro da farmácia. A gente conseguiu mostrar que o farmacêutico ele trazia economia para dentro da farmácia. A gente conseguiu mostrar para o patrão, para a sociedade, para a política, que o farmacêutico dentro da farmácia ele cuidava do paciente. Então, através disso, quando começou a ser obrigado a ter farmacêutico, a população começou a falar assim, não, eu quero ser atendido por um farmacêutico. A farmácia teve que ter farmacêutico. O que aconteceu? Abriu faculdade, gerou emprego. Um monte de farmacêutico na cidade. Então, olha só, um trabalho do passado que resulta hoje. E amanhã vai ter que ser a mesma coisa. É porque tudo que a gente está fazendo hoje vai refletir, né, Bruno? Exatamente. Bruno, é assim, então sabendo que é uma decisão de grupo a sua candidatura, então você representará muito bem quem está no balcão. Isso aí é uma coisa que vai ser conversado ainda, assim, entendeu? Claro que algumas pessoas, né, Bruno, pedem, isso normal, mas é como eu falei, dentro do grupo tem umas pessoas extraordinárias, pessoas assim, 10, que se quiserem, que se topar a ideia, eu vou apoiar. Não é Bruno, não. O grupo não é Bruno. O grupo são pessoas que se uniram. Não existe. Em prol de uma causa única. De uma causa, entendeu? Então eu vou te pedir para você olhar para aquela câmera e dizer para os colegas farmacêuticos que têm qual é a mensagem que você tem a dar para que eles, assim, aqueles que estão saindo da faculdade, aqueles que estão iniciando, né? Com essa tua experiência que você já tem de balcão, essa experiência que você já teve de processos políticos mal resolvidos, alguns bem resolvidos. Qual é o recado que você tem para eles? Porque pode falar isso, para você passar essa tua experiência para o colega e incentivá-los, hein? Com certeza. Amigo farmacêutico, você que está aí em Cruzeiro do Sul, Brasileira, Serra Madureira, Quinari, Capixaba, muitos amigos aí espalhados. Amigo, acredite na sua profissão, seja um profissional de verdade, se dedique ao máximo, porque a gente vai sempre estar aqui. A gente vai tentar fazer o máximo possível para fazer o quê? Para agregar, para ser uma profissão farmacêutico de verdade.
voltar o respeito do farmacêutico no nosso estado. A gente vai brigar, sim, por pisos salariais, a gente vai ajudar quem estiver também nos representando pelo piso salarial, a questão de cargas e exceções, a gente vai tentar fazer o que for possível para nós farmacêuticos. Eu sou farmacêutico, sou formado no Acre, então eu tive a oportunidade de conhecer a política classista. Estou muito feliz, estou muito animado. Meu nome é Bruno, meu telefone WhatsApp está à disposição, pode conversar comigo, pode tirar dúvida. Eu só peço que vocês procurem ver os dois lados da moeda, procurem enxergar, procurem ter informações que a classe, o nosso conselho, ele é aberto para todos, não é para uma, duas, três pessoas. A gente precisa sim trabalhar em cima da nossa classe, das nossas guerras, que não são poucas, tá bom? Um abraço, Bruno, e uma boa noite para todos vocês, meus amigos farmacêuticos. Gente, nós conversamos com o Bruno Araújo. Bruno, muito obrigado. Só deixando claro, assim, o Bruno não foi uma pessoa que esteve desde o início, desde uma campanha, mas ele tornou-se uma pessoa muito importante durante a nossa campanha, sim. A gente só tem gratidão a dar, mas não porque ele levantou bandeiras de uma pessoa ou outra, mas porque ele falou aquilo que a categoria queria falar. Às vezes você usa isso, um colega que fala exatamente aquilo que você gostaria de falar e ser escutado. Que outros colegas possam te escutar, Bruno, que você possa continuar sua caminhada com esse perfil, né? Sabendo tirar ali o melhor proveito de um lado, o melhor proveito do outro. Não desagregar, mas que você possa estar sempre agregando a isso. Nós estamos na torcida, mesmo assim como grupos de pessoas que pensam na valorização. Esse Podfarmas também foi ideia aí, ó, de grandes idealizadores também, como o Dr. Bruno. Só tenho a agradecer e torcer que você tenha uma trajetória, seja só profissional, seja de política classista, seja de partidária, porque a gente sabe que você quer fazer a diferença. Então, a gente só tem a agradecer. Então, mais um Podfarmas com vocês. E agradecer aqui, Dr. Bruno Araújo, por mais essa conversa. Siga com a gente. Consegui fazer 1 hora.